E nós estamos numa série que já está findando. Apesar de eu não ter divulgado, não ter dado nome para esta série, mas nós já temos algum tempo, alguns domingos, falado a respeito das virtudes cristãs. Falamos sobre várias. Se você se lembra, nós falamos sobre amizade, falamos sobre bondade, sobre perseverança, sobre alegria, né? Falamos sobre fidelidade. E nós vamos falar hoje a respeito de humildade. E humildade é a virtude cristã caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. É isso que é humildade. É quando eu olho para mim mesmo e sei que sou limitado. Sei que preciso. E como foi bom poder perceber que longe de tudo quanto é recurso, ou quase todo, porque alguns recursos lá tinha energia elétrica, mas longe de todos os recursos que a gente está acostumado a lidar com o dia a dia, no dia a dia, você consegue sobreviver e sobreviver bem. Você consegue entender até um pouco mais sobre humildade, que também pode ser entendido como simplicidade. Os grandes homens da história não são aqueles que marcaram suas gerações ou que fizeram história a partir da arrogância. Alguns até entraram para a história como arrogantes, mas são exemplos negativos. Exemplos dos quais não nos orgulhamos. Pelo contrário, são exemplos que nos envergonham às vezes. Mas os grandes influenciadores da história foram pessoas humildes. E o próprio Jesus é um exemplo disso, que ele próprio disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o que não é humildade? Para que a gente comece bem a nossa reflexão de hoje à noite. O que não é humildade? Primeiro, humildade não é complexo de inferioridade. Tem gente que pensa que ficar o tempo todo se julgando inferior aos outros é humildade. Massacrando o eu é humildade. Não é. Humildade não é fraqueza moral. Humildade não é falta de determinação. Gente acomodada, de braços cruzados. Não, fulano é muito humilde. Por isso que ele não reage. Por isso que ele não tem objetivos na vida. Por isso ele não é determinado. Humildade não é isso. Humildade é outra coisa totalmente diferente. Ser humilde é colocar o outro na frente do eu, sem, contudo, esmagar o eu. Vou ser mais claro na minha definição. É honrar o outro. É ver a virtude do outro. É aliar e reconhecer as boas qualidades do outro, sem ter que rechaçar o eu. Isso é. Tem gente que não aceita um elogio sincero porque é humilde. Está errado. Você deve aceitar o elogio sincero, mas reconhecer que todas as coisas boas têm origem em Deus. Que você não é o causador da boa impressão apenas, mas você é o que é pela graça. Você é o que é pelo que Deus fez em você e de você. Por isso você é o que você é. Portanto, eu deveria concluir esta introdução dizendo que a humildade é uma virtude muito bonita, bela. Ela
pavimenta o caminho da felicidade. Ela abastece a alma. Humildade deveria ser cobiçada por todos nós, buscada por todos nós, praticada por todos nós como uma grande virtude cristã. Por isso eu convido você a refletirmos hoje sobre este tema, humildade. O texto bíblico que eu quero ler trata-se de um rei. Vou ler apenas um versículo, daqui a pouco eu ponho o texto. Trata-se de um rei que reinou precocemente, reinou quando era muito jovem. Imagine alguém que teve o pai assassinado e de repente assumiu o reinado no lugar do pai com apenas 16 anos. É a história deste rei que nós vamos ler agora mesmo. E a Bíblia registra essa história dizendo que este rei começou muito bem. Já vou dizer o nome dele, Uzias. Começou bem, obediente a Deus, procurava a orientação de Deus para todas as decisões que ele iria tomar. Em virtude disso, Uzias conquistou todas as terras do norte, sul, leste, oeste daquela época. Deus o abençoou abundantemente para que o seu reino pudesse se expandir. E o reino de Uzias se expandiu. Sua reputação se espalhou. Outros países admiravam aquele grande rei, aquele grande administrador. Uzias se fortaleceu muito como um estadista, como um rei, como um monarca naquela ocasião. Mas veja como tudo mudou olhando para este versículo que nós vamos ler agora. Não sei se você consegue enxergar, porque a letra está pequena, mas pelo menos escute. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Vou repetir esta frase. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Uzias foi escolhido por Deus para uma função. Seu pai morreu, você será o rei, é novinho, não se preocupe, eu vou estar com você. E Uzias realmente foi abençoado por Deus, conforme eu já disse, não é? Mas, sabe poder crescer, da pessoa ficar famosa, e aquilo ir enchendo o seu peito, ao ponto dele começar a se julgar muito especial, ao ponto dele achar que ele podia tomar decisões independentes. E aí Uzias fez o quê? Ele foi ao templo cumprir um papel que não é dele. Queimar incenso. Os escolhidos por Deus para esta função eram os sacerdotes. Mas o rei pensou assim, não, eu vou dividir minha honra com ninguém. Eu também vou queimar incenso no altar. Eu também vou liderar o povo nesta prática religiosa. Eu quero centralizar tudo. Quero ser o dono completo do poder. Mas é interessante porque Deus não gostou absolutamente nada desta presunção, desta arrogância, desta decisão de Uzias, e ele foi fortemente repreendido pela sua decisão. E é isso que nós iremos pensar. Evidentemente não será um sermão expositivo, mas eu gostaria que essa história servisse de parâmetro para nós definirmos a importância da humildade perante o Senhor. Uzias acabou isolado pela sua própria arrogância, porque os sacerdotes viram que ele estava indo para o templo e já sabiam que ele iria queimar incenso. Azarias acompanhou, mais 80 outros sacerdotes. Chegando lá,
Azarias desafiou o rei na sua atitude e naquele ato presunçoso. E o rei, mesmo assim, não se arrependeu e não cedeu. E a palavra diz que Deus deu uma resposta imediata. Não foi depois, não. A resposta de Deus não veio meses, dias, semanas depois, não. A resposta de Deus foi imediata. A Bíblia diz que ele foi tomado por uma lepra. E aí, os sacerdotes, naquela época a lepra era uma doença imunda, a pessoa não podia conviver em sociedade. Os sacerdotes retiraram ele do templo, jogaram ele do templo. O seu filho assumiu o reinado no seu lugar e ele acabou os seus dias isolado dentro da sua própria casa. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de pessoas que começaram bem, que eram grandes homens ou mulheres de Deus. Gente que Deus usava tremendamente. Gente que era admirada pela sua unção, mas que de repente foram arruinadas por um ato de desobediência. Gente que foi derrubada, como Uzias, pelo seu próprio orgulho. Tem um outro texto que não é da história de Uzias, mas você vai reconhecer esse texto, quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, que está em 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 17, eu quero ler esse texto, porque ele tem tudo a ver com esta construção desse argumento. Olha o que diz o texto. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Olha a justificativa do orgulhoso e do arrogante. Olha a resposta deste homem que não queria ceder e nem entender a soberania de Deus. Mas eu obedeci ao Senhor. Além de arrogante e cínico, eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. E ele não estava mentindo na primeira parte do texto, porque a primeira parte da missão, que era eliminar os amalequitas, ele cumpriu mesmo. Não é? Os soldados, exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Eu destruí os amalequitas, mas a outra parte, eu, como rei, achei melhor, né? E agora quer até tentar enganar a Deus, eu pegar os despojos e levar para o sacrifício. Veja a continuidade. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra? Pausa. Você entendeu a pergunta de Samuel para o rei? Você acha que Deus está preocupado com rituais, com liturgias, com sacrifícios? Eu me emociono com louvor gostoso, igual nós tivemos hoje, porque eu sou um ser humano, emotivo, criado por Deus com emoções, mas Deus conhece a intenção do meu coração, do seu coração e do nosso coração. De quem está aí cultuando e de quem está aqui conduzindo. E a grande pergunta é: será que Deus aceitou o meu louvor? Não estou dizendo o coletivo da igreja, porque tem muita gente sincera, adorando e cultuando. Mas será que Deus aceitou o meu em particular? Sabe por quê? Porque Deus vai aceitar o louvor daqueles que não são incoerentes, daqueles que são sinceros, daqueles que são obedientes, porque o sacrifício que o Senhor requer é prioritariamente
a obediência a ele. E aqui está a pergunta de Samuel. E ele continua dizendo: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é gordura de carneiros. Não é que Deus está dizendo que não quer sacrifício. Na liturgia do Velho Testamento, o sacrifício era importante. Apontava para Jesus. O derramar do sangue ali tinha um valor simplesmente. Mas ele está dizendo que aquele sacrifício, se não for acompanhado de obediência e de submissão, não tem valor. E ele continua: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Que grave, hein? Rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Muitas vezes nós condenamos os idólatras com arrogância. Quer dizer, estamos cometendo o mesmo pecado. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aqui começa o processo de sucessão de Saul para Davi, porque Deus o rejeitou como rei por causa da sua arrogância, do seu orgulho. Fez com que ele fosse infiel e desobediente ao Senhor. Então vamos lá. Humildade, condição básica, necessária para que tenhamos comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você e preste muita atenção. É impossível, não é difícil, é impossível uma pessoa orgulhosa e arrogante ter comunhão com Deus. Impossível. Quando Jesus pregou o maior sermão registrado da história, porque pelo menos o que foi registrado, o maior deles foi o Sermão da Montanha. Mateus registra esse sermão em 3 capítulos, 5, 6 e 7. Não é? Num dos primeiros argumentos de Jesus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, ele fala do caráter cristão. E falando do caráter cristão, suas palavras iniciais foram, preste atenção: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Você sabe como esse sermão termina? Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É assim que termina o Sermão da Montanha. E quem ouve e não pratica, o homem insensato que constrói sobre a areia. Sabe o que na verdade Jesus está dizendo? É que infelizmente esta palavra foi levada para ouvidos surdos, porque a arrogância e o orgulho de muita gente ouve esta pregação, não a recebe e não a pratica. Que história é essa? O reino de Deus é dos humildes? Ah, conversa. Conversa. Sem dúvida alguma, é o reino do céu, é dos humildes. Jesus não estava enganado. O que ele fez não foi nada mais, nada menos do que não ser incoerente com a Trindade. Ele não reduziu o padrão. Ele não abriu uma porta extra para dizer: você é quase humilde, vamos entrar. Não existe esse quase humilde. O que Jesus fez foi apenas repetir o que a Bíblia toda está dizendo no Velho Testamento e também no Novo, que o Deus eterno, o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, já havia dito através dos profetas do Velho Testamento. Se não, escute uma das palavras ditas por Miqueias, capítulo 6, versículo 8, logo após o episódio de Uzias. E ele diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, e repita comigo, ou leia comigo, desculpe, esta última frase: e ande humildemente com o seu Deus. Mais uma vez, e ande humildemente com o seu Deus. Escuta o que eu vou dizer. Ou você anda humildemente com Deus, ou você não anda com Ele. Simplesmente isso.
Não tem jeito de andar com Deus se não for em humildade. Vou repetir então, ou você anda humildemente com Deus, ou você não vai andar com Ele de jeito nenhum, porque não tem outra forma de andar com Deus. Agora imagine, os homens dos tempos de Jesus, voltando para Jesus, que jeito que eram aqueles homens? Creio que semelhantes a você e eu, a nós hoje, nos dias de hoje. Pessoas carnais, pessoas que precisavam ser moldadas, pessoas que precisavam aprender a função de servo e de servo humilde que o Pai queria. Por isso Jesus começou o seu ministério com esse sermão sobre humildade e depois, durante todo o ministério e durante toda a vida, ele demonstrou humildade para os seus discípulos. Os apóstolos tinham mania de grandeza, sabia disso? Tem gente que pensa assim, não, Jesus foi lá e chamou os apóstolos e já vieram prontinhos. Os apóstolos não vieram prontinhos. Eles foram construídos, discipulados, preparados numa escola especialíssima durante 3 anos com Jesus. Jesus tinha poder suficiente para pegar aqueles homens e transformá-los num piscar de olhos. Você acredita que Jesus tinha esse poder? Apesar dele estar limitado, e a gente vai ver isso daqui a pouco, pela decisão que ele tomou de ser homem, junto com o Pai, ele tinha poder, e a gente viu o poder dele se manifestando de diversas maneiras. Por que não transformando um coração duro de discípulo? Só que não é assim que as coisas acontecem. E o Senhor queria que os discípulos tomassem consciência. O Espírito Santo ainda não havia descido, mas a presença de Jesus com eles deveria ser o suficiente para trazer transformação, mudança na vida deles. Mas isso não poderia ser por força nem por violência. Por isso os discípulos foram sendo formados paulatinamente. Pedro pisou na bola várias vezes, andando com Jesus, não é? E aí você vê esses irmãos querendo ser melhor do que os demais discípulos. Senhor, eu quero um de nós sentar à tua direita, outro à tua esquerda, queremos assim, ser melhor do que os outros. E um dia, pregando sobre isso naquela série a respeito do Investigando o Cristianismo, eu disse aqui que a Bíblia não registra, mas será que os demais apóstolos não tinham esta mesma intenção e de repente não foram os primeiros a chegar em Jesus para pedir a mesma coisa? Os apóstolos queriam ser melhores e maiores uns do que os outros, e Jesus lidava com isso. Aí Jesus dá 2 exemplos claros para mostrar que ele queria construir um exército, um time, um grupo totalmente diferente, de homens e mulheres humildes. E o primeiro texto que ele citou está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 4, onde ele toma uma criança para poder dar a resposta sobre quem seria o maior no reino. Ele toma uma criança e dá essa resposta dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu lhes asseguro isso. Eu lhes afirmo isso. Queridos, que choque para aqueles homens. Que choque. Se a gente entender a figura, a gente vai ver que foi um choque muito grande. Porque o Senhor tomou uma criança e disse: olha, simplicidade, franqueza, sinceridade, humildade, tudo que vocês podem enxergar nesta criança pequena, indefesa, sem esse espírito de grandeza, tudo que você pode perceber nesta criança é fundamental para que você seja um cidadão do reino dos céus. Esse foi o primeiro e forte exemplo de Jesus sobre humildade. O segundo, registrado em João capítulo 13, foi um dia muito especial, uma noite, melhor dizendo, para nunca mais ser esquecida
por aqueles homens. Festa especial, noite especial, lugar especial. E Jesus quebra todo o protocolo, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esta função era comum naquela época, só que quem a desempenhava eram os escravos. Uma pessoa era muito bem recebida numa casa quando o senhor da casa o recebia e logo um escravo vinha com uma bacia, lavava os pés daquele hóspede. Aquilo era uma etiqueta, né? Era um símbolo de hospitalidade, de boas-vindas. Mas era o escravo, o mais humilde dos empregados. E as pessoas estranharam. Jesus estava com demagogia, estava querendo aparecer? Não. Jesus estava querendo transmitir uma lição para nunca mais ser esquecida. Que maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Mas para servir, você tem que ser humilde. Senão você vai querer o tempo todo ser servido e não servir. Jesus, na sua história, na sua caminhada, na sua trajetória de vida, experimentou a humildade voluntária quando ele se tornou homem, primeiro se submetendo a 9 meses de gestação dentro de um útero, depois se submetendo a abrir mão de alguns direitos seus, como Deus que ele era, a segunda pessoa da Trindade, mas temporariamente, enquanto ele pisou o chão desta terra, ele perdeu alguns dos direitos seus que ele só readquiriu quando ele voltou para estar junto do Pai. Aqui na terra, Jesus não era onipresente. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galiléia, ele estava em Jerusalém, na Judéia. Ele não era onipresente. Ele dependia do Pai para os seus milagres, por isso ele orava ao Pai. Claro que ele não teve pecado, não tinha barreira, não tinha bloqueio, mas ele não era onipotente. A Bíblia diz que lá em Filipenses capítulo 2, que ele se despiu. Ele tirou a sua roupa de Deus para tornar-se homem, à semelhança de você e de mim. Isso significa o quê? Que o próprio Deus, porque não é só Jesus, segunda pessoa da Trindade, mas que o próprio Deus deu uma demonstração de humildade, deixando a majestade, a glória, para vir habitar entre nós. Esvaziou-se a si mesmo, é a expressão de Paulo em Filipenses. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Isso chama-se humildade voluntária. A humildade, quando eu defini, não tem nada a ver com a roupagem externa. Claro que quando a roupagem externa tem uma motivação interna errada, a gente pode dizer que faltou humildade, mas não tem um vínculo associativo de uma coisa com a outra coisa. Não tem. Eu me lembro que nós tivemos 2 mortes muito próximas uma da outra, de 2 personalidades mundiais. A princesa Lady Diana e também a Madre Teresa de Calcutá. Uma nobre, rica, teve um funeral digno da nobreza britânica. A outra, uma pessoa simples, muito simples. Vivia por opção na pobreza, cuidando de pessoas, marcadas por essa característica. Mas a imprensa soube divulgar com honestidade uma característica comum entre ambas. Eram pessoas humildes e que tinham muito interesse na vida do outro, preocupava com o outro, amava o próximo.
independente de uma ser da nobreza e de outra não ser. Humildade voluntária. Humildade voluntária significa tomar uma decisão, sem que você seja forçado a isso, de viver de forma humilde. Termino essa primeira parte lembrando esse texto de Tiago, que depois, lá no final, eu quero me voltar a ele, que diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Última frase do versículo, pulando uma parte: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Deus resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. Ok. Segundo e último ponto, muito importante: humildade é condição básica para a nossa salvação. É interessante, é essencial para a salvação. Os arrogantes e orgulhosos que querem se colocar na frente dos outros não herdarão o reino dos céus. O orgulhoso, ou o orgulho, melhor dizendo, é um sentimento perverso e talvez tolo, porque tira das pessoas a grande chance e oportunidade de conseguir o maior bem que uma pessoa pode almejar, que é a salvação em Cristo Jesus. Por que isso? Primeiro, porque o orgulhoso é egoísta e o egoísmo não combina com salvação. Segundo, o orgulhoso quer ser chefe, não quer ser servo. E a gente teve uma fase aí em que os evangélicos amavam aquela pregação que estava rodando por aí, dizendo: Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Só que interpretava esse texto numa só perspectiva: todo mundo tem que ser cacique agora. Todo mundo tem que mandar e ser chefe agora. Isso gerou inquietação nas empresas, porque todo mundo que entrava na empresa vai ser gerente dentro de pouco tempo. Vai ser chefe e não tinha vaga para todo mundo. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é explicado no versículo que eu li agora mesmo: aquele que se humilha será exaltado. Deus vai te honrar quando você honra a Deus com a sua humildade. É essa a ideia. Você sabe por que o orgulho impede a salvação? É porque o orgulhoso é arrogante. Vê se você conhece gente assim, que nem para escutar a mensagem do Evangelho, porque pensa que tem a resposta para todas as perguntas, que sabe tudo sobre todos os temas, e que não precisa de salvação, porque afinal de contas, como eu disse no início, ele se basta, é autossuficiente. O orgulho bloqueia o estudo da Bíblia. Eu ler a Bíblia para quê? Estudar a Bíblia para quê? Sabe qual é o grande problema dos orgulhosos que impede a salvação? É que eles não enxergam os seus próprios defeitos. O orgulhoso não consegue olhar para si mesmo e ver o quão vulnerável ele é, o quão frágil ele é. Um sopro e ele para de existir. Somos mortais. Sabe por que o orgulho impede a salvação? Porque o orgulhoso não aceita disciplina. Não vem, não. Não me repreende, não. Quem é você para me corrigir? Quem é você para me exortar? Quem é você para me disciplinar? O arrogante não perdoa. E aquele que não perdoa não vai ser perdoado. É um princípio bíblico do Sermão da Montanha também. Isso cria uma barreira para a salvação. Enfim, eu posso afirmar que os orgulhosos jamais poderão herdar a vida eterna, porque os céus só entram os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Vamos destrinchar isso um pouco. Vamos dar uma base bíblica para isso, com histórias longas, mas que eu vou resumir em 3 ou 4 frases ou argumentos rápidos. O primeiro exemplo que nós conhecemos bem é de Arão e Miriam, irmãos de
Moisés, Números capítulo 12. Eles almejavam, cobiçavam o lugar de Moisés. Não tinham humildade para serem liderados por Moisés. E justamente por isso, eles foram punidos por Deus. Eles foram punidos por Deus. Isso foi no capítulo 12. Se você vai para o capítulo 16, 4 capítulos depois, você vai ver que 14.700 pessoas morreram por causa do orgulho. Numa rebelião que aconteceu ali, onde Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, mobilizaram um grupo de pessoas. 200 e poucos foram punidos. Depois o Senhor fez fender, abrir a terra, e mais 14.700 foram consumidos, simplesmente por orgulho, por vaidade, por arrogância. Então Arão e Miriam, irmãos de Moisés, foram punidos pelo seu orgulho. Segundo exemplo que eu quero citar é de Saul. Lembra daquele texto que nós lemos no início do culto? Ou da agora mesmo? Saul é um outro exemplo clássico. Ele apresentou desculpas esfarrapadas perante Deus. E foi punido, porque Deus não aceitou aquelas desculpas. E o terceiro exemplo no Novo Testamento que eu quero citar é de Paulo. Paulo conhecia os dois lados da moeda. Ele já tinha sido um homem arrogante, já tinha sido um homem prepotente, filho de uma família especial, educado numa escola especial. Aquele homem que ia ser rabino, aquele homem especial, foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas extraordinárias, mas ele correu um grave risco de se gloriar pela sua forma em que Deus o usava, pela sua graça diante de tudo que ele executava. E aí sabe o que Deus disse para ele? Vou colocar em você um mensageiro de Satanás. Estranho isso, né? Um espinho na sua carne. Esquisito. Mas Deus sabia o que está fazendo, Deus não erra nunca. Quando Paulo quis que Deus tirasse aquele espinho na carne, ele disse, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você precisa saber que você é limitado e depender de mim o tempo todo. Portanto, é bom sabermos que a Bíblia fala no Velho, no Novo Testamento, personagens do Velho, personagens do Novo, Provérbios, Eclesiastes e tantos outros lugares sobre o perigo da arrogância e do orgulho. Quero concluir, te fazendo um convite a desenvolver a humildade. Como é possível desenvolver a humildade? De uma forma bem simples e prática. Primeiro, busque servir como Jesus serviu. Que tal olhar para Jesus e dizer, se Jesus disse para os seus discípulos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Minha pergunta é, eu tenho direito de almejar outra coisa para mim, como discípulo de Cristo? Eu quero servir. Meu ministério tem que ser para servir. O seu precisa ser para servir. De modo voluntário, como Jesus serviu. Sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo, falar em vaidade, eu estava tentando lembrar de uma frase daquele filme do Al Pacino lá, o advogado do diabo, né? Mas não era orgulho, era vaidade. Mas as duas coisas são tão próximas, né? Vaidade, o meu pecado preferido. Porque vaidade é em vão. Em vão. E quantas pessoas têm firmado a vida naquilo que é fútil, passageiro, em vão. Vamos procurar servir como Jesus serviu.
Segundo conselho prático de como desenvolver a humildade: não pense que você é melhor do que os outros. Lembra lá do que eu disse no começo? Eu não preciso rebaixar o eu. Sou valoroso diante de Deus. Mas é muito perigoso quando eu começo a achar que os outros são sempre inferiores a mim. Esta percepção da vida, de cima para baixo, é muito perigosa. Nós temos um segundo videozinho, que eu não sei se é possível passá-lo. Prepara aí, por favor, se for, que nós vamos ver aqui um videozinho de 1 minuto e pouquinho, que ilustra bem o perigo da arrogância, do peito empinado, né? Daquele ar assim de superioridade. Quem é você? Quem é você? Disputar comigo? É muito interessante porque muitas vezes nós agimos desta forma. Não pense que você é melhor do que os outros. Veja só, na hora que entrar naquela ficha técnica, pode fechar, tá bom? Veja só que interessante. É um videozinho simples, mas ilustra bem.
Em que sentido eu posso, hoje à noite, receber essa palavra de Deus no meu coração? Em que sentido? Será que eu posso, nesta noite, aplicar esta palavra de modo bem claro, vivo, em meu coração? Ore ao Senhor nesse instante, dizendo para Ele qual é a parte de tudo aquilo que você ouviu que pode fazer diferença hoje na sua vida. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e Ele o exaltará. Tira o orgulho do seu coração. Ele faz mal, é perverso, mas decida pelo caminho da humildade. É um caminho bonito, que agrada ao Senhor. Talvez entre nós tenha alguém que vai ter a humildade, a coragem de admitir que talvez ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, por causa do orgulho. Até para admitir esse pecado, nós temos que ter coragem e humildade. Mas hoje o Espírito Santo gerou humildade no coração. E por ter gerado esta humildade, você gostaria de declarar, de modo público, que você não é autossuficiente, você precisa de Jesus, você precisa de Deus na sua vida. Se há alguém nesta noite, enquanto a gente ora, eu gostaria de pelo menos ver um sinal desta pessoa levantando a mão. Pode levantar e abaixar em seguida, mas dizendo amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quem mais poderia dizer, não, hoje eu entendi que é amém, que eu preciso de humildade. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aqueles que tomaram pela primeira vez uma decisão junto com Jesus, eu queria pedir que desse mais um passo. Não precisa vir à frente não, você vai ficar em pé. Eu vou pedir ao pessoal que nos ajuda, líder de grupo pequeno, presbítero, pastor, quem estiver disponível mais perto, para chegar e orar com você. Você pode ficar em pé? Quem levantou a mão pode ficar em pé onde está? Fique em pé aí, por favor. Gostaria que agora pessoas da igreja aproximassem desses que levantaram as mãos. Pergunte o nome, interceda. Amém? Eu vou pedir que a Ivani vá ali, bem, ó. Amém? Tem gente sozinha, pessoal. Cadê os presbíteros? Cadê os nossos irmãos aí? Ajude. Tem gente em pé sozinho. Vamos lá? Vamos interceder? Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem um rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Queria convidar o presbítero João para vir aqui. Aqueles que oraram com os irmãos, pega só o nome e o telefone, só isso é suficiente. Só para a gente fazer um contato, oferecer o discipulado. Aqueles que levantaram as mãos, viu, João? Algumas pessoas levantaram as mãos não aceitando a Jesus, mas tomando algum tipo de decisão. Apresente também diante do Senhor as decisões que essas pessoas tomaram. Aqueles que ficaram em pé estão tomando uma decisão por Jesus, né? Então vamos orar. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor junto com os meus irmãos aqui dessa igreja. Aqueles, ó Deus, que entenderam que precisa do Senhor, que precisa